Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, tem ex-ministro de Bolsonaro, olavista, mas detonando o ex-presidente, detonando a Michele Bolsonaro, inclusive num tom de ameaça à ex-primeira-dama. Eu quero trazer aqui, uma sequência de tweets. Essa pessoa tá muito pistola, já tava aí, há um bom tempo, mas agora realmente tá num nível assim que eu nunca tinha visto. E também falarei aqui do Lula, governo Lula, que vai anunciar plano safra recorde em tentativa de se reaproximar do agro. E a gente tem que refletir sobre isso aqui. Quero trazer alguns números, enfim, trazer algumas também reflexões, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva. Quando eu parei para gravar, a gente estava quase alcançando a marca de 168 mil inscritos e a sua ajuda pode ser importante. Assim como ativar o sininho, deixa like se assistir, gostar, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com fogo no parquinho. Como eu disse outras vezes, tem momentos em que a gente olha pra briga e não sabe pra quem que torce, ou decide torcer pela briga, que é o caso que eu acho de muitos aqui. Mas o ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub, está detonando o seu ex-chefe e o ex-presidente. Lembrando que o Weintraub é olavista, o Weintraub é aquele que numa reunião lá com ministros, disse poucas e boas sobre o STF e que vem criticando fortemente Bolsonaro há algum tempo. Lembrando que quando ele saiu do Ministério da Educação, recebeu como prêmio de consolação, se é que dá para chamar assim, uma diretoria no Banco Mundial. Foi para os Estados Unidos, indicado pelo governo Bolsonaro, para ganhar aí algo em torno de 110, 115 mil reais, muito mais que como ministro. Ficou no cargo em torno de 2 anos, aí saiu, disse que ia tentar disputar o governo do estado, mas não teve apoio e tentou uma vaga de deputado federal, mas não foi eleito. Aí ele já tinha se desentendido com o clã Bolsonaro e virou um grande crítico nas redes sociais e também quando dá algumas entrevistas. E ele tuitou o seguinte: vamos lá, tchutchucas do Centrão, o cafetão, se referindo a Bolsonaro aqui, precisa do seu Pix, liberem todo esse patriotismo de vocês. E coloca uma imagem ali, supostamente, vamos chamar assim, de uma prostituta. E aqui por que ele fala Pix? Porque tem uma campanha lançada por aliados de Bolsonaro que pede doações via Pix, direto para a conta do ex-presidente, não é o intermediário não, tá lá o CPF do mito, tá o nome dele e tudo mais, o banco, para cobrir as multas determinadas pela justiça ao ex-presidente. Cafetão, para quem não sabe, vamos pegar aqui a definição do dicionário. Dono de bordel, aquele que vive à custa da prostituição alheia. Depois, o ex-ministro deu um RT num vídeo que mostra zumbis, e nele está escrito: povo bolsonarista, com a legenda: o bolsonarismo precisa ser extinto da política. Para verem aqui o nível que está o Weintraub ultimamente. Quer dizer agora que o Weintraub virou um progressista, virou alguém de esquerda? Não. Ele é alguém de direita, se diz conservador, mas simplesmente está pé da vida com o bolsonarismo. Aqui ele vai trazer agora num outro tweet. Também lembrando, o cafetão aqui para ele é o Jair. Ele não diz abertamente, mas para quem sabe ele é um pinga-letra. Diz ele: o cafetão sempre se esconde como um rato atrás dos outros. E aqui, se a gente for observar a história de Bolsonaro, de fato, ele está o tempo inteiro meio que se escondendo, aí dá a cara, mas depois recua, se esconde. Aí amigos, aliados dele vão para cadeia e ele fica por isso mesmo e abandona. Então isso aqui tem sido uma marcante na trajetória de Bolsonaro. Diz ele mais: o cafetão manda suas prostitutas pedirem dinheiro para ele. Pois é, aqui ele se refere a esses vários aí que estão, nesse caso, pedindo dinheiro para Bolsonaro. Diz mais aqui: o cafetão manda seus bajuladores difamarem as pessoas. Diz que o cafetão entrega tudo e todos para salvar seu couro. Isso aqui, como eu disse, tem a ver lá com essa questão de ser um rato, de se esconder atrás dos outros e também aqui no caso de entregar para tentar se livrar. O cafetão, diz ele, é covarde, ladrão, mentiroso e frouxo. Nossa, já palavras duras aqui do ex-ministro e ex-aliado. Depois, um outro tweet, ele posta uma manchete do antagonista que diz: Bolsonaro ainda perde a cabeça com Weintraub. E escreve na legenda: você e marca Jair Bolsonaro não tem coragem de falar isso na minha cara. Pode escolher local e hora, trazer os filhos junto e até aquela Michele que você conheceu com Valdemar e se faz de santa. Desmascaro todos vocês. Tem, vamos dizer assim, uma especulação, uma fofoca nos corredores de Brasília de que a Michele lá no passado teria tido alguma coisa com Valdemar e assim é que agora o Weintraub solta isso meio que de leve. E depois ele volta a detonar Michele, inclusive com um tom de ameaça. Diz ele:
Eu não falaria as verdades sobre a Michelle se ela ficasse fora da política. Ou seja, do tipo, fica fora que eu te preservo. Mas muitos dão como certo que ela tentará o Senado pelo Distrito Federal. Voltando aqui ao Weintraub. Nunca falei sobre a Bia Dória, a esposa do João Dória. Marisa Lula, ele cita aqui, que é a ex do Lula. E a esposa do Flávio Bolsonaro, a esposa do Bananinha, ou sobre o Léo Índio. Léo Índio é primo do Carluxo e muitos especulam que já teve ou tem caso aí com o Carlos Bolsonaro, que foi engraçado ele citar as esposas, ou seja, né, as companheiras, né, desses nomes aqui, e depois coloca o Léo Índio, para quem sabe também é um pingo e letra. Essa mulher que se faz de santa, não me engana, e tem muita ambição política. Então, como eu falei para vocês, é fogo no parquinho nessa briga aqui. Vocês estão torcendo para quem? Tem lado ou torcem pela briga? Deixa aqui que comentário, é sempre muito importante. E eu trago também reflexões como essa, por quê? Pra gente perceber que tá tendo, né, meio que assim, uma implosão na direita e extrema direita. Tem aqueles que ainda se agarram a Bolsonaro, né, na esperança de ter alguma vantagem política, e tem aqueles que, percebendo que Bolsonaro agora já é uma figura, enfim, que é daqui, né, pra frente vai se queimar cada vez mais, já estão aí abandonando, né? No caso Weintraub não é de agora, já tem aí um tempo que ele já pulou fora do barco do bolsonarismo com Bolsonaro, digamos assim. E tem outras que estão observando e vendo, né, se vai pular desse barco, se vai tentar permanecer nele para, insisto, ter alguma vantagem. Vamos aqui agora falar do governo Lula. Segundo matéria da Folha, vai lançar nos próximos dias o plano Safra 23/24 com um volume recorde de recursos em uma tentativa de se aproximar de ruralistas, com quem o presidente tem tido uma relação conturbada desde a campanha. Boa parte disso por falas, né, do Lula que dariam para ser evitadas. A estratégia do Planalto é buscar reduzir resistências ao petista dentro do setor, que majoritariamente apoiou Bolsonaro nas últimas eleições. Eu acho que é importante, né, você fazer algo, você enquanto governo, para tentar, né, de alguma forma, dar uma pacificada, né, em relação tanto aqui aos ruralistas, mas então eu entendo que acenos são importantes e necessários no mundo da política. Mas vejam bem, segundo pessoas que participam das negociações, o valor total do Plano Safra deve ficar entre 420 e 430 bilhões de reais, com B de bola. O valor, vejam bem, frustra o pedido dos ruralistas que almejavam alcançar uma carteira total de 470 bi em financiamentos. Ainda assim, vejam só, o valor representa um forte incremento em relação aos 340 bilhões e 900 milhões de Bolsonaro, né, para a safra 22/23. Então, tem um aumento aqui de quase 100 bilhões e a turma queria mais. Assim, aqui vai destacar que além do recorde histórico em volume, Lula deve anunciar alguma redução nas taxas de juros do plano, embora haja espaço limitado no orçamento para ampliar de forma significativa vejam a palavrinha, subsídios. Aqui é um ponto, o agro, né, tem uma taxa que quem paga é o povo, porque quando você vê o governo subsidiando, né, a taxa que eles pagam, ou seja, o governo, né, dá uma ajuda, vamos usar aqui uma expressão, né, para eles terem esse crédito, essa taxa reduzida. De onde que vem isso? Vem do dinheiro da União, ou seja, vem, né, do povo. Esse dinheiro poderia ser aplicado em outras frentes, poderia. Aí alguém pode vir aqui e falar, William, mas é porque, por outro lado, o governo, né, e não é o governo Lula, é o governo Bolsonaro, o governo Dilma, o governo Temer, o governo Lula 1, 2, isso aqui é uma questão que entra governo, sai governo, é uma questão meio que de Estado, ok. Mas alguém pode vir aqui e defender, eu entendo a defesa que faz, não estou aqui criticando isso, mas só pontuando o que acontece. Alguém pode vir aqui e falar, William, mas o agro gera empregos diretos, indiretos e não sei o que mais. Beleza, sim, gera, mas a indústria gera muito mais. Né? Aí eu faço uma pergunta aqui para o atual governo e para a gente refletir para cobrar dos outros, já que o que passou, passou. Né? A gente tem que observar o seguinte, né? O agro gera emprego, mas bem menos do que a indústria, bem menos do que o comércio, o pequeno comerciante. E por que o pequeno comerciante, a indústria, não tem os mesmos benefícios que o agro tem? Já que, eu vou até me colocar agora, né? Vou falar o nós, porque eu sou um pequeno comerciante na cidade de Uberlândia do ramo de motopeças. Nós, pequenos comerciantes, os industriais, geram mais empregos, diretos e indiretos. Pagamos bem mais impostos do que a turma do agro paga. Então, né, eu acho que seria justo, não estou aqui nem defendendo tirar o benefício do agro, porque isso aí, se fizer isso aí, tem, nossa senhora, é perigoso ter uma guerra civil aqui no país. Então por que não se pensa em algo, né, para ajudar os pequenos comerciantes, os industriais?
Porque o agro, só essa potência que é hoje, eu não estou falando contra ela, repito, porque teve investimento estatal, teve pesquisa bancada com dinheiro do Estado, né, o que foi muito bom, né? Hoje você consegue produzir em locais que antes você não fazia ideia, né, de que poderia um dia, né, ser uma potência, né, que hoje é. Né? Por que você não tem, então, o incentivo do Estado na questão dos impostos, na questão dos juros? Então, assim, tinha que olhar, o presidente da Fiesp já disse, tinha que olhar para a indústria como se olha para o agro, porque aí a indústria virar indústria pop, tech, tudo, pegando aqui a expressão do agro é pop, é tech, é tudo. Então é isso, a gente tem que, né, ver o que está dando certo. O agro no Brasil está dando certo. E por que não se repete essa fórmula com o pequeno comerciante e também a indústria? É uma reflexão para a gente pensar, enfim, e eventualmente cobrar daqueles que têm a condição de fazer algo. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem gostou do vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.